Sabes o que é isto? Sim, uma banana. Ou melhor, uma banana ancestral. As bananas que vês no supermercado, assim como grande parte das frutas e vegetais, resultaram de um processo de seleção artificial ao longo de centenas ou milhares de anos, em que as frutas mais apetecíveis foram sendo mantidas e multiplicadas, em vez das outras. Ora, o que os nossos antepassados agricultores não sabiam é que estavam a modificar o genoma destas plantas, pois ao selecionarem as melhores características, estavam a selecionar os genes que codificam essas características. Nas últimas décadas, com os avanços da biotecnologia, aprendemos a modificar genes de uma maneira mais controlada e versátil, originando os organismos geneticamente modificados, ou OGM. Um OGM é qualquer organismo cujo genoma tenha sido modificado em laboratório. Ou seja, é um organismo que foi alterado geneticamente de uma forma não natural e que pode ser tanto um animal como uma planta ou um micro-organismo. Alguns OGM possuem ADN proveniente de outros organismos, podendo ser de espécies bastante diferentes, e esses são designados transgénicos. Para criar um novo organismo geneticamente modificado, começa-se por identificar o organismo que apresenta naturalmente uma característica desejada. Por exemplo, se quisermos produzir uma planta resistente a algum herbicida, temos de primeiro encontrar um micro-organismo que seja resistente a esse herbicida naturalmente e identificar quais os genes que conferem a resistência. Depois, os cientistas recorrem a técnicas de engenharia genética que lhes permite isolar os genes que conferem essa característica. Para inserir essa informação genética no organismo pretendido, esses mesmos genes têm de ser clonados, ou seja, inseridos no genoma desse mesmo organismo. O gene pode depois ser inserido de diferentes formas, dependendo do organismo. Uma delas é recorrendo a plasmídeos, que são elementos móveis de DNA. Finalmente, as células modificadas com a característica desejada crescem em laboratório. Todo o processo, até um OGM entrar no mercado do consumidor, dura alguns anos. Muitas pessoas associam os OGMs a cancros e a outras doenças. No entanto, em 20 anos de venda de OGMs ao público, nada disto aconteceu. Existem muitas organizações, tal como a Organização Mundial da Saúde, que garantem a segurança dos OGM para quem os consome. Outro mito muito associado ao OGM é que estes levam ao aumento do preço da comida. No entanto, como os OGM são feitos exatamente como o seu produtor quer, a eficiência das colheitas é muito maior e, portanto, estes ficam muito mais baratos. Para além disso, como utilizam os recursos naturais muito mais eficientemente, a água, o solo, etc., têm ainda um impacto muito positivo no meio ambiente. Finalmente, há quem acredite que os animais que comam alimentos geneticamente modificados vão produzir leite, ovos e carne geneticamente modificada. No entanto, isto também é mentira. Aliás, 70% da produção de OGM vai diretamente para estes animais e em tantos anos nunca foi detectada qualquer modificação genética nos mesmos. Como já deu para perceber, os OGM trazem inúmeras vantagens, tanto para o produtor como para o consumidor. Em primeiro lugar, permitem aumentar a resistência das plantações a pestes e até a condições meteorológicas mais extremas, como frio ou ventos fortes. Para além disso, permite crescer mais plantas em menos espaço devido à sua aumentada eficiência e torná-las mais nutritivas e baratas para quem as consome. Em suma, os OGM podem até ser uma solução para a fome global, visto permitirem a produção de mais comida mais nutritiva. E tu? Será que consegues identificar alguns alimentos ou produtos geneticamente modificados que consumas diariamente? Pois é, os OGM são cada vez mais comuns, podendo estar na origem de inúmeros produtos que consomos todos os dias. Desafio-te a encontrar mais.